Olá pessoal! Hoje falaremos sobre palavras do Papa aos jovens e sobre o novo bispo no Japão. Deixe nos comentários notícias que você tem interesse e gostaria de ver por aqui. Estamos sempre melhorando o canal e a sua opinião é sempre bem-vinda. Lembre-se de curtir e compartilhar. Agora vamos para as notícias. Papa aos jovens. Não cedam ao pessimismo. Se não faltam os motivos de angústia, é igualmente verdade que o Espírito de Deus não cessa de operar. Pela segunda vez, devido à pandemia, o 44º Encontro Europeu de Jovens de Fim de Ano, promovido pela comunidade de Taizé, não poderá ser realizado presencialmente. Em nota, a comunidade de Taizé havia informado os participantes no início de dezembro que não seria possível realizar o Encontro Europeu em Turim, como planejado. O evento presencial foi adiado para o dia 7 ao 10 de julho de 2022, quando as igrejas e a cidade de Turim, na região de Piemonte, norte da Itália, receberão os jovens participantes, que finalmente poderão viver juntos momentos de oração, intercâmbio e trabalho. Papa, no entanto, a primeira parte online do evento já está em andamento desde esta quarta-feira, dia 29 de dezembro, e prosseguirá até o próximo sábado, 1º de janeiro. A todos aqueles que, através da internet, experimentarão este momento de fraternidade, o Papa Francisco assegura a proximidade em pensamento e em oração, e envia suas mais calorosas saudações. Vosso encontro, lê-se na mensagem assinada pelo secretário de Estado, Cardeal Pietro Parolin, se realiza no momento em que há numerosas inquietações. Muitos estão se perguntando: nosso planeta tem futuro? Que responsabilidades temos que assumir para assegurar-lhe a salvaguarda e tornar a Terra habitável? A questão para os jovens, segundo o Papa, é: como podemos hoje nos tornar artesãos da unidade? O Papa Francisco reconhece que os jovens, ao invés de ceder ao pessimismo, decidiram enfrentar corajosamente estas questões e buscar respostas juntos na escuta da palavra de Deus. É quando estamos juntos que o Espírito de Deus sopra de modo especial. Continua o texto, lembrando o percurso sinodal empreendido pela Igreja ao buscar se tornar mais disponível à obra do Espírito, na consciência de quanto os discípulos de Cristo precisam uns dos outros. Parte da solução. Vós escolhestes não desviar vossos olhos do sofrimento humano e das evidentes urgências do momento. Prossegue a mensagem. Mas olhar para estas realidades na confiança que vos é dada por participar das soluções. Pois se não faltam os motivos de angústia, é igualmente verdade que o Espírito de Deus não cessa de operar e de despertar criadores de fraternidade, de solidariedade e de unidade. O Papa Francisco pede ao Espírito Santo que vos abençoe, jovens católicos, ortodoxos e protestantes que se unem ao Encontro Europeu, assegura o Cardeal Parolin, e vos confia a proteção da Virgem Maria, para que possam continuar sendo peregrinos da confiança por onde quer que o Senhor vos mande. O que você achou das palavras do Papa Francisco aos jovens? Deixe nos comentários. Antes de ir para a próxima notícia, quero lembrar você para inscrever-se no canal. Fazendo isso, você ajuda o nosso canal a crescer e poder trazer um conteúdo de qualidade para você. Se inscreveu? Ótimo, obrigado. Agora vamos para a próxima notícia. Papa nomeia novo bispo da cidade ícone do catolicismo no Japão. Nagasaki é o epicentro do catolicismo no Japão, onde muitos cristãos foram executados durante o início da evangelização no país. O Papa Francisco nomeou Peter Michiaki Nakamura, de 59 anos, o novo arcebispo da arquidiocese japonesa de Nagasaki, no centro do Japão. Dom Nakamura sucede o bispo Joseph Mitsuaki Takami, ex-presidente da Conferência dos Bispos do Japão desde 2016, que renunciou alguns meses após ter atingido o limite de idade de 75 anos. A nomeação foi anunciada na terça-feira, dia 28, na sala de imprensa da Santa Sé. O arcebispo Nakamura já ocupou o cargo de bispo auxiliar de Nagasaki e foi o bispo titular de Fusei. Nascido em 21 de março de 1962, na cidade de Saikai, prefeitura de Nagasaki, o arcebispo Nakamura frequentou o Seminário Menor de Nagasaki, antes de estudar filosofia e teologia no Seminário Maior de Sansupizio, em Fukuoka. Posteriormente, estudou na Academia Alfonsiana de Roma, obtendo a licenciatura em Teologia Moral em 1994. Foi ordenado sacerdote em 19 de março de 1988 pela Arquidiocese de Nagasaki e atuou como formador no Seminário Menor da Arquidiocese de Nagasaki, vigário na freguesia de Nakamashi, formador no Seminário Menor, vigário na Catedral de Urakami, paróquio de Togijutsu,
formador no Seminário Maior de Fukuoka, paróquio de Omeatsu e professor de Teologia Moral nos Seminários Maiores de Fukuoka e Tóquio. Bispo auxiliar em 2002, Dom Takami tornou-se arcebispo de Nagasaki em 2003. Seus 18 anos de serviço foram marcados em particular pela visita do Papa Francisco ao Japão, que prestou homenagem ao Central Park da bomba atômica, um memorial à paz, em 24 de novembro de 2019. Seguindo os passos de João Paulo II, que foi a Nagasaki em 25 de fevereiro de 1981, Francisco disse: "Este lugar torna-nos mais conscientes do sofrimento e do horror que nós, seres humanos, somos capazes de infligir. A cruz bombardeada e a estátua de Nossa Senhora, recentemente descoberta na Catedral de Nagasaki, lembra-nos", disse Francisco, mais uma vez o horror indescritível que sofreram na própria carne as vítimas e suas famílias. Estas palavras tiveram uma ressonância particular para o bispo Takami, que esteve sempre intimamente associado a esta tragédia que custou a vida de parte de sua família. Sua mãe, grávida na época, sobreviveu à explosão. Dom Takami nasceu em março de 1956, em Nagasaki. Desde sempre manteve um forte compromisso com o desarmamento nuclear, um tema central em seu trabalho como líder do episcopado japonês. Cidade de Marte e Cidade de Mártires. Cidade mártir da história contemporânea, Nagasaki foi também o local do mártir de muitos cristãos durante as primeiras etapas da evangelização no Japão. Os 16 mártires executados entre 1633 e 1637, sob as ordens do shogun Tokugawa, foram canonizados por João Paulo II em 1987. Eles se uniram a uma longa série de mártires, incluindo 26 cristãos crucificados em 1597 e outros 205 mártires mortos pelas autoridades japonesas entre 1617 e 1632. Tais perseguições, no contexto das missões jesuítas no início do século XVII, são o foco do filme de Martin Scorsese de 2016, Silêncio, baseado em um romance de Shosaku Endo. Após este aparente fracasso das primeiras tentativas de evangelização, e apesar do desejo do Japão feudal de erradicar qualquer presença cristã, equiparada ao colonialismo ocidental, os cristãos ocultos continuaram a manter viva a Igreja Católica nos séculos seguintes, com um reavivamento espiritual genuíno e um maior reconhecimento público após a Segunda Guerra Mundial. O cristianismo em Nagasaki renasceu paradoxalmente após o bombardeio atômico de 1945, liderado por um leigo católico, Takashi Nagai, um médico e escritor que faleceu lentamente após ser contaminado pela radiação atômica. Embora acamado e condenado à lenta agonia, ele recebia muitas visitas, exortando a população japonesa ao perdão e redenção após os horrores da Segunda Guerra Mundial. Em particular, desempenhou um papel importante na aceitação da ocupação americana pela população japonesa e do novo status de imperador como um simples chefe de Estado. Mais de 20 mil pessoas compareceram ao seu funeral em 1951. O Dr. Nagai está atualmente em processo de beatificação e tem o título de Servo de Deus, epicentro do catolicismo japonês. A diocese de Nagasaki tornou-se assim mais uma vez um epicentro do catolicismo japonês e de uma reinterpretação espiritual particular da responsabilidade do Japão nos horrores da guerra, quando Hiroshima era antes um lugar de protesto político. Em Hiroshima, as pessoas gritavam, em Nagasaki, as pessoas rezavam, explicou o Dr. Nagai aos visitantes, intrigado pela diferença de atitude entre as populações dessas duas cidades quando confrontadas com o mesmo trauma. Hoje, os católicos constituem cerca de 4,5% da população de Nagasaki. Eles continuam sendo uma minoria, mas 9 vezes mais do que em Tóquio, a capital japonesa, onde os católicos constituem apenas 0,5% da população. Deixem um amém nos comentários para o novo bispo do Japão. Por hoje é só, pessoal. Deixe seu comentário logo abaixo, curta e compartilhe o conteúdo se você gostou. Um beijo no seu coração e até amanhã para novas notícias.